Eu queria agradecer a presença da Selma Campanini aqui no nosso UP hoje, né? Ó, palma, gente! Tá de volta? Cadê a Selminha? A Selminha ali. Oi, Selma! Um arraso de dubladora. Vem aqui, Selma, falar com a gente. Convidada. Maravilhosa, sim, mas você está aqui. A gente queria agradecer sua presença. Isso é tipo um featuring, sabe? Quando tem um convidado especial na música. Mas, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje é dia do Cassiano, né, gente? Por favor, eu já participei. Hoje é dia do Cassiano. Hoje é dia do Cassiano. Uma vez aqui. Depois eu conto pra vocês. O que vocês vão ter hoje é uma surpresa! Grande Selminha! Se quiser voltar depois aqui no palco também, fique à vontade, Selminha, já é da casa. E agora com vocês, senhoras e senhores. Estão preparados? Estão preparados? Todos prontos? Imprensa pronta? Imprensa pronta aí? Vamos lá! Devolve meu house! Você roubou o house de alguém, ô Rex? Roubei, devolveu o house! Ai, meu Deus do céu, hein? O house de alguém pegou o house e não devolveu. Meu Deus. Não, eu não venho do apresentador. Podemos? Então tá. Então, pessoal, agora com vocês, o grande dublador Cassiano Ávila, aqui no palco do UP ABC. Pessoal, palmas pra ele. Aqui é o UP. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Fique à vontade, seu microfone, sua linha. Bora lá bater aquele papo. A gente vai abrir pro público fazer pergunta também, né? Não fiquem afoitos, vocês vão poder perguntar. Com certeza. Mas antes de tudo, eu tenho certeza que a maioria aqui conhece a sua voz. Alô? Alô? Sim. Conhece a sua voz, mas acho que eles ainda não te conhecem. Então vamos começar. Conta pra eles quem que é o Cassiano. Como que você entrou na dublagem, como que isso apareceu na sua vida. Maravilha. Gente, muito boa tarde em primeiro lugar, mais uma vez. Muito boa tarde, uma honra estar aqui. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Estou vendo amigos aqui, né, Selminha? Bom, falando rapidamente. O Cassiano Ávila, ele é de Minas Gerais, eu sou mineiro. Eu sou Pouso Alegrense de coração, não sei se tem alguém de Pouso Alegre aqui prestigiando. Além deles ali. E eu entrei para a dublagem em 2014, ou seja, eu estou há 9 anos no mercado. E de lá para cá eu tenho, lógico, a gente vai esmiuçar mais a respeito disso, mas de 2014 para cá eu tenho tido a honra, o prazer de dublar desde animes como games, novelas, seriados. E hoje eu estou aqui para poder bater esse papo com vocês. Você tinha me perguntado a respeito de... Você quer que eu conte a minha carreira? Como é que é? Sinta-se à vontade. Se quiser, conta um pouquinho, como que você começou. Ah, ótimo. Beleza, achei que era um resuminho. Ela maravilha. Vou até cruzar as pernas aqui. Pra ficar bom. Enquanto o cara cruza as pernas, se prepara, ele vai falar bastante. Bom, como eu falei para vocês, eu iniciei na dublagem em 2014. Foi uma ocasião muito curiosa, porque na época eu tinha feito um workshop de dublagem, até uma amiga minha que está aqui, com a Michelle, ela está ali, e um outro amigo meu, o Alessandro Donald. E ele é de São Carlos, no interior de São Paulo. Não sei se tem alguém de São Carlos aqui também. E na época, o Alessandro ele tinha contato com o pessoal do Anime Sanka. Não sei se vocês já foram no Anime Sanka, que é o evento de anime de São Carlos. E nisso, eles convidaram 2 dubladores, Nelson Machado e Cecília Lemes, que eu acredito que a maioria aqui conheça. Então na época, já era ator, tentando entrar no mercado de dublagem. O Alessandro me convidou e falou, olha, me chamaram para eu poder entrevistar os 2, o Nelson e a Cecília, você pode ir para você me ajudar? Então eu falei, foi a oportunidade de ouro, né? Fui, tive contato com eles e aproveitei a ocasião para apresentar alguns trabalhos que eu tinha, alguns estudos que eu tinha feito, né? Porque o cara quando quer trabalhar com dublagem, ele gosta muito de estudar, ele treina, ele mexe com edição de vídeo, etc, para que ele consiga entender como a voz dele poderia se encaixar. E eu fazia isso, amadoramente, mas fazia.
E eu mandei o meu material para essas duas lendas da dublagem. Eles gostaram e na ocasião o Nelson Machado falou, olha, você pode fazer estágio comigo lá nos estúdios da Centauro, eu vou estar dirigindo lá, você pode acompanhar. E a Cecília Lemes, na ocasião, ela pegou o material que eu tinha mandado para ela e compartilhou com alguns diretores. Olha, esse rapaz, ele é bom, ele está começando, etc. E aí as oportunidades foram surgindo, né? Mas a primeira oportunidade, a primeira escala que eu fiz foi nos estúdios Gávea. Foi no dia 29 de julho de 2014, eu guardo essa data porque foi a minha primeira escala oficial. Eu fiz uma novela mexicana, a famosa novela mexicana. E na ocasião, muito nervoso, né? Quem me deu a oportunidade foi o Alex Mineiro. Eu dublei um mordomo chamado Cristiano, que ele só apareceu naquele episódio, depois não apareceu mais. Né? Mas assim, o bacana, quando você está dublando, né, está começando, todas as produções, elas concedem oportunidades para quem está começando, ou até para quem já está no mercado, lógico, há mais tempo. São os papéis que nós chamamos de pontas, papéis pequenos, né? Às vezes é um mordomo, às vezes é um policial que aparece e dá uma informação, às vezes é um vendedor. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Às vezes o microfone afasta um pouquinho. Então, a partir dali, né, daquele trabalho, eu passei, acho que uns 6 meses dublando naquele estúdio Gávea, fiquei quietinho ali, só dublando bastante novela. Inclusive, tem uma diretora aqui que também me dirigiu, né? A Lene também, ela me dirigiu na época, ela é dubladora também. E depois de 6 meses trabalhando, aí eu passei a frequentar outros estúdios, porque o recomendável era que se fosse com calma, né? Não sair desaforado, indo para todos os estúdios de uma vez. E a partir dali foi história, né? Um diretor vai indicando para outro e assim por diante. Mas posso adiantar aqui que eu sempre quis ser ator, né? Sempre fazia teatro na escola, lá em Minas Gerais, e eu vim para São Paulo com a intenção de trabalhar com dublagem e graças a Deus deu certo. Muito bom, muito bom. Só nesse comecinho você já falou que já dublou anime, já dublou novela, já dublou jogo. E pra você tem alguma diferença? Tipo, como um profissional dublador, não, hoje eu vou dublar uma novela, hoje eu vou dublar um anime, eu vou dublar o que for, eu mando. Tem uma diferença pro dublador, o tipo de mídia que ele tá dublando? Assim, as mídias, elas apresentam, sim, as suas particularidades, né? Quando você vai dublar uma novela, por exemplo, se você pega uma novela turca para dublar, né, é diferente de você dublar uma produção em inglês, porque a língua é outra, né? A métrica que nós chamamos, ou seja, a cadência ali do inglês, que é a língua mais popular do mundo, né, ela é diferente, então exige mais atenção, né? O trabalho de tradução ele tem que ser minucioso, ele tem que ser mais assertivo, para que o trabalho ele fique bom e para que o estúdio também consiga ter um bom ciclo de trabalho, porque não adianta o estúdio se programar, né, com 10 dubladores num dia e digamos, os braços do estúdio que eu falo, a técnica, a direção, a tradução, ali eles não estarem alinhados, aí digamos, aqueles 10 agendados acabam gravando só 6, 7. Então por isso que tudo tem que estar alinhadinho. Então, quando você vai dublar novela, tem essa particularidade. Anime, por exemplo. O anime é muito bacana, bacana assim, né? Falando agora aqui é bacana, mas quando você está dublando, às vezes você fica irritado. Porque tem muito do lance do áudio estar fora da boca, não é? Então, não sei se vocês já repararam, quem assiste anime, quem não assiste anime dublado, muitas vezes o personagem ele fala, né? O áudio ele tem algumas pausas, por exemplo, ele fala, respira, só que a boca do personagem está assim o tempo todo. E aí você tem que, né, usar a criatividade junto ali do diretor, tem que inventar a palavra, inventar assim, né, gente? Desde que esteja dentro do contexto, né? Então isso acaba exigindo um vocabulário maior, né? Exige uma atenção especial para que você consiga manter a dublagem ali em ordem, em sintonia. E no caso dos games, estou falando de forma bem resumida aqui, no caso dos games, muitas vezes, eu vou dizer que em 90% das vezes,
você não está dublando exatamente, você está se baseando com, você está localizando, que a gente fala. Você ouve uma voz guia, olha para uma tela que tem ali a onda, né, a Wave, que é o software de gravação, e tem ali uma planilha de Excel com as falas. Então você não está vendo a boca do personagem na maioria das vezes. Você ouve o áudio e grava. E muitas vezes você tem que sintonizar o áudio que você está ouvindo com o áudio original, que é mais difícil, né? Há algumas situações em que, às vezes, o cliente ele manda uma cinematic, né? Ele manda uma animação ali do jogo, que você consegue dublar, consegue preencher a boca ali e tal. Mas é difícil. Então o game ali é mais questão de ouvido mesmo. E você tem alguma preferência? Não, se eu pudesse escolher, eu só dublava esse tipo de mídia o resto da vida. Só novela, só game, só anime. Olha, se eu pudesse escolher, eu dublava game, anime e filme. Se eu pudesse escolher. Né? Mas não dá para escolher. Infelizmente. Não dá para escolher. Mas é interessante, às vezes você dubla documentários interessantes, né? Também. Às vezes você se interessa por um assunto. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou louco pelo Egito Antigo. E de repente você está lá, dublando uma produção que fala do Egito Antigo. Até por coincidência, eu fiz uma narração para dublar vídeo de 8 episódios de um evento, de um programa que falava só do Egito Antigo. E tinha muita coisa lá que eu falei, caramba, que interessante, né? Contando toda a história. Então você acaba aprendendo também. E assim, você fala que você aprendeu, mas e quando você já conhece a obra? Tipo, você tem alguma favorita que você acabou caindo ali e dublando alguma coisa dali, tomando spoiler às vezes? Olha, já sim. Só que foi muito rápido. Game of Thrones. Né? Game of Thrones foi muito rápido porque foi uma cena em que... Também não vou dar spoiler aqui, apesar de que eu acredito que muita gente já tenha assistido. Todo mundo já viu. Né? Mas foi no último episódio, quando a Daenerys estava, né, tacando fogo lá na cidade. E eu vi aquilo, assim, porque eu estava fazendo um vozerio, né? As pessoas gritando, morrendo e tal. Foi uma participação muito rápida. Eu falei, meu Deus, ela está fazendo isso. E aí, eu só saí com aquilo na cabeça. Mas mantive segredo. Não falei nada. Você conseguiu manter segredo? Consegui, até porque está em contrato, né? Mas foi essa ocasião. E também, quando eu dublei a série do Gavião Arqueiro, eu dublei o Jack Duquesne, né, que nos quadrinhos ele é o espadachim. E na época as séries da Marvel, né, estavam bombando e tal, e eu estava muito ansioso pela série do Gavião Arqueiro. E à medida que eu fui dublando, né, e assim, quando você dubla, né, apenas uma curiosidade, você pega não o vídeo final, você trabalha com um vídeo ali que está cheio de marca d'água, tem o nome às vezes do estúdio, então não é um vídeo de uma qualidade boa. Para quem é da minha época aí, quando a gente assistia TV, o HF, VHF, aquela tela, é mais ou menos aquilo, entendeu? Uma qualidade não é boa de propósito, justamente para que não seja divulgado ilegalmente. Então, eu assistindo ali a série, que interessante, eu estou dublando e tal, mas já estou perdendo aquele prazer de assistir em casa, tranquilo e tal, mas faz parte do trabalho, não tem jeito. Eu queria te perguntar também sobre o envolvimento com o personagem. A gente que, por exemplo, faz cosplay, às vezes você gosta do personagem, mas vai fazer um cosplay e você tem um apego maior. Você é uma pessoa que desenvolve esse apego também, ou você geralmente gosta quando você já tem um apego muito grande e só faz? Por exemplo, o documentário também. Tem bastante de, às vezes, você não saber do tema, dublou e uau, virou um tema que você começou a gostar muito. Pergunta interessante. Teve um documentário que eu fiz uma vez que ele falava, assim, como é um tema um pouco pesado, mas ele falava era um tema relacionado à violência a idosos e tal, e eu fiquei muito sentido com aquilo, fiquei muito chateado com aquilo, achei um absurdo, fiquei meio revoltado, meio irritado com aquilo. E quando eu me peguei irritado dublando, eu falei, nossa, estou me envolvendo demais aqui. Porque na ocasião, eu estava dublando um policial que estava investigando a situação. E o policial se emocionava, ele falava, né? O quanto ele se envolveu, se dedicou àquilo. Foram anos investigando aquele caso. Mas, tirando esse caso, o Jin Sakai, quando eu dublei, do Ghost of Tsushima,
eu me envolvi muito com o personagem. Muito. Quem aqui já jogou Ghost of Tsushima? Vamos só fazer Quem já jogou rápida Ghost of aqui. Tsushima? Bastante. Gente. Eu me envolvi bastante com o personagem também. Primeiro que foi um teste que eu quis muito. E aí depois que eu consegui o teste e comecei a gravar, eu ficava sempre preocupado, digamos, mas o que ele está fazendo agora? Ele tá reagindo porque ele está com dor, eu queria, digamos, a perfeição ali naquele momento. Não que eu não busque, né, me entregar nos outros trabalhos, não é isso, mas ali eu estava dando o além de mim. Então eu me envolvi demais. Então, inclusive, quando o pessoal me pergunta, vai sair o filme do Ghost of Tsushima, você vai dublar o Jin? Eu falo, não sei, mas torço muito para que seja, né? Então foi essa a questão. E agora, né, o algo mais recente, eu dublei o Aldebaran de Touro dos Cavaleiros do Zodíaco. Acho que você é fã de Cavaleiros, né? Acompanho, e não só isso. Admirador e também colega de trabalho, mas como tradutor. Então... Entendi. E assim, quando houve a oportunidade de... Obrigado pelo seu comentário. Quando houve a oportunidade de eu dublar o Aldebaran, né, foi muito emocionante. Você já conhecia Cavaleiros quando... Foi o meu anime de infância. Então deve ter sido um sonho. Assim, eu admito a vocês, eu não assisto tanto anime, até pela correria do dia a dia, etc, né? Então eu acabo tendo... E a dublagem é um trabalho que consome muito do nosso tempo. Mas o Cavaleiros do Zodíaco eu assisti tudo. E quando eu fiz o teste e passei para dublar o Aldebaran, eu fiquei muito emocionado, assim, né? Fiquei muito eufórico, melhor dizendo. Mandei mensagem pro diretor, agradecendo, obrigado, e assim, eu sou de Touro, né, para coincidir, né, o Aldebaran é meu cavaleiro de ouro favorito, então foi demais. Além dele, no caso, tem algum outro personagem, assim, alguma outra obra que você já era, além de Game of Thrones, né? Alguma obra que você já era fã e aí, sabe, calhou de cair ali também? Além de Game of Thrones e Cavaleiros do Zodíaco, assim, é que agora, pensando, não vem, mas... O currículo é muito grande, né? Mas eu lembro assim de ter dublado um game que daqui a pouco até falo pra você, não vou lembrar, mas eu lembro que eu dublei um game e falei, não acredito, eu tô dublando esse game. Lembrei. God of War. Então, God of War, veio agora aqui. Então eu falei, não acredito, eu tô dublando God of War, eu sou fã desse game e tal. Mas assim, eu não fiz um personagem grande, mas um personagem importante. O Suture, acho que é isso. Nome muito complicado, vocês me desculpem. E aí eu acabei, né, também me envolvendo bastante, foi uma experiência muito legal. Já que entrou no assunto de games, né, você provavelmente dublou um dos personagens do jogo mais jogado pela galera daqui, que é o League of Legends, né? Você tinha noção do tamanho que era o League of Legends quando chamaram pra dublar esse lobo esquisito aqui? Você falou, vou dublar e pronto. Olha, League of Legends tem uma história interessante, tá? Primeiro eu quero pedir perdão aos fãs de League of Legends, porque eu não jogo o LoL. Então eu já começo pedindo perdão a vocês. Faz bem, eu jogo e faz bem pra você. Então eu já quero começar pedindo perdão a vocês. É melhor não jogar. Fique sem jogar. É melhor. Mas assim, o Warwick, ele tem um lugar reservado no meu coração, eu digo porque ele foi o meu primeiro grande personagem de game. E ele é, sem dúvida, um dos principais. E foi interessante pelo seguinte, eu tinha dublado um game na antiga Maximal, que hoje é a Keywords. Tinha feito um game lá e eu tinha dublado um orc. Era um orc genérico, um NPC. É um personagem que não era principal. Só que esse danado desse orc, ele falou por mais ou menos 2 horas. E eu tive que fazer voz de orc, né? Uma voz pesada e tal, o tempo todo. Beleza, gravei. Passou-se um mês, né? Eu recebi uma ligação da Riot. E aí falou, olha, nós queremos agendar, tem um projeto importante, eu não posso te dar muitos detalhes, mas o seu nome aqui foi escolhido para dublar a gente vai fazer um reworking, né? Que é um rework, acho que a maioria aqui conhece, nós vamos fazer um retrabalho e seu nome foi apresentado aqui no teste e tal, e
e você foi o escolhido. Então o estúdio vai entrar em contato com você. Nós alugamos um estúdio, foi na Unidub, inclusive. A Unidub vai entrar em contato com você, mas o negócio aqui é com a Riot. Eu falei, beleza. Quando eu fui fazer a gravação, quando eu cheguei lá para gravar, quem estava lá foi o mesmo técnico que me gravou nesse orc. Ele, o nome dele, eu não lembro o sobrenome dele, eu lembro que o nome dele é João. Ele falou, tá vendo, é esse cara aqui, ó. Eu gravei um orc com ele vai dar conta, ele vai... Enfim, ele me apresentou lá pro funcionário da Riot. Ele falou, eu te indiquei porque esse personagem aqui, eu tenho certeza que a sua voz vai ficar muito boa, baseado no trabalho que você fez anteriormente. E aí foi onde nós gravamos 6 horas e meia de Warwick, a partir daquele momento. E o quanto da voz que a gente escuta no jogo é a sua mesmo e o quanto que é trabalhada para ficar um pouco mais animalesca, um pouco mais... olha, essa porcentagem exata... Mais ou menos. Eu acredito que ali está 50-50, está 50-50%, porque assim, o que foi passado para mim, e eu ouvi, na verdade, o áudio original, eu não ouvi o Warwick em inglês, ali pronto já. Eu ouvi o dublador do Warwick. O dublador Warwick. Né? E ele faz uma coisa assim, né? Uma coisa mais... E eu falei, bom, eu não posso fugir muito dele, né? Porque eu respeito muito o trabalho do original. E eu busquei fazer eu só dei um pouco mais de peso, né? Eu dei um pouco mais de peso. Deixei ele mais irritado, mais irado, né? Porque, lógico, eu soube da lore, né? Me contaram toda a história. E gravei. Só que aí depois que ficou pronto, tal, né, o pessoal gostou, elogiou. Só que eu lembro que quando o game saiu, algumas pessoas reclamaram que não tinham dado pitch suficiente para ele. Ou seja, a parte de modulação ali da voz ainda não estava satisfazendo alguns fãs. Aí a Riot foi lá e deu mais um grau nele, deu uma distorcida a mais na minha voz, aí chegou ao ponto que os fãs queriam, né? Mas assim, o problema não é a interpretação dele. O problema é que o personagem tem uma voz muito diferente. Muito diferente. Não, a gente gostou, tal, mas a gente quer que a Riot deixe a voz dele mais animal, né? Porque eu fui até o meu limite. Então, porque ali eu gravei 6 horas e meia. Eu não sei como eu saí falando depois, porque foram 6 horas e meia gritando o tempo todo. Mas foi esse... Por isso que eu tenho um carinho muito especial pelo Warwick. Eu não pude falar nada. Tem gente da minha família que joga LOL, né? Tem gente da minha família que joga. E assim, e perguntavam para mim o tempo todo, ei, você já gravou um campeão do LOL? Você já gravou? E eu não podia falar. Né? Não podia dar o spoiler. Não podia dar. Eu falava, não sei, talvez. Eu provocava, né? Mas eu não podia falar. Aí quando saiu foi aquela festa, né? Muita gente me xingou porque eu não tinha falado, mas a maioria vibrou, gostou. Falando, né, em lore do Warwick, né, tem uns rumores por aí porque ele talvez apareça na Season 2 de Arcane. Será que você vai estar escalado na Season 2 de Arcane? Temos algo nessa linha para conversar aqui? Eu vou até tomar uma água. Olha para a esquerda se for assim. Pista 3 vezes. Então tá. Entendi aqui. Também não conto pra ninguém, tá tudo certo. Outra coisa também é aquela coisa de reconhecerem sua voz em algum lugar. Já aconteceu isso? Já, eu vou responder as duas questões. Em relação ao Arcane. Na primeira temporada, eu dublei um personagem no Arcane que foi o Bull, como é que é? Sabe o nome dele agora? Brumbold? Não. Ô gente, me perdoe, eu tava com o nome agora há pouco fresco na memória. Que era, naquele conselho todo, tinha um personagem que era meio robotizado. Robozão. Então, eu dublei ele. E eu falei, gente, mas o Arcane, League of Legends, e pensei no meu personagem, o WW, né? Mas tudo bem, dublei. E aí depois, quando eu fui gravar um patch, ou seja, uma nova leva de Warwick na Keyword, aí eu tava conversando com a representante da Riot, e aí eu perguntei pra ela, falei, olha, tem muita gente perguntando se eu vou dublar o Warwick, né? E eu sei que algumas vozes foram alteradas, né? Nem todos os dubladores dos campeões dublaram a animação. E aí?
tem alguma chance de eu dublar? Não tem? Ela falou, olha, não é só a Riot que está decidindo isso, né? É a Riot, é a Netflix. Então ela falou, da minha parte você dubla, se ele voltar, mas não depende só de mim. Então assim, o que eu posso falar para vocês é, se ele voltar, porque de coração, gente, eu não sei. Se ele voltar, depende da Riot, depende da Netflix e depende do diretor de dublagem se ele vai me colocar para dublar o Warwick. Eu já digo desde já que eu quero, né? Abro mão do outro personagem para fazer ele. Então o que eu posso falar de Arcane é isso. Até porque o robô também é bastante modulado, a voz não dá nem pra perceber. Não dá nem pra perceber. E outra, é um personagem que falou relativamente pouco, né? Então, se ele colocar um outro ator com uma voz, né, que a gente fala o mesmo match voice ali, o mesmo timbre de voz, passa tranquilo, né? Agora respondendo a sua pergunta, já reconheceram a minha voz sim, mas não foram tantas vezes. Uma coisa é o Nelson Machado ir comprar um remédio na farmácia e as pessoas dizem, você é o Kiko, né? E outra coisa é o Cassiano. Mas já teve uma ocasião em que duas ocasiões. No Uber e uma vez num casamento, né? Eu estava lá, no caso do Uber, e por coincidência foram os mesmos personagens. Eu estava lá conversando com o motorista, ele perguntando algumas coisas, e quando a gente chegou ele, rapaz, parece que eu te conheço, mas você nunca entrou no meu carro, eu sei, mas parece que eu te conheço e tal. Eu falei, você trabalha com locução, alguma coisa? Eu falei, não, eu sou dublador. Ele, então é por isso. E você dubla aquele programa lá, dos caras lá que montam armas e tal. Você está falando do Desafio Sob Fogo? Ele, isso, esse, sim, eu dublo o juízo dele e tal. Muito mais legal que Big Brother, os caras fazendo facão. Muito mais legal. Muito mais legal. Aí ele, aí ele foi, né? Achou legal e tal, beleza. Aí num casamento, alguns anos depois, aquela barulheira e tal, e assim, na mesa tinham algumas pessoas que eu tava conhecendo ali. E tinha um cara do meu lado, e assim, eu conversando, e ele me olhando assim, né, meio torto, né? E eu conversando e o cara me olhando, ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, desculpa, mas você é o David do Desafio Sob Fogo? Aí eu falei, olha, sereia eu não sou, porque o meu cabelinho não tá branco ainda. Mas sim, eu dublo ele. Eu sabia que eu tava reconhecendo a sua voz no meio dessa bagunça, eu sou louco por aquele programa e tal, e aí a gente bateu um papo. Então, por coincidência, né, foi o mesmo personagem de um programa muito nichado, né? Então, mas ninguém ainda reconheceu a minha voz por ser o Warwick ou por nenhum outro personagem. Acho que nem é muito diferente do Inky. É muito diferente. Dá uma palhinha aqui do Warwick como é no natural, só na sua garganta. O sangue derramado chama por mim. Dá pra pegar uma, é diferente, mas dá pra pegar. Mas na cidade é onde eu caço. Como? Na cidade é onde eu caço. Na cidade é onde eu caço. Tá, eu não lembro se foi projetado ou se não foi, mas vou fazer aqui de improviso. Na cidade é onde eu caço. Olha. É que tem algumas que eu lembro, outras eu infelizmente não lembro. 6h30, né? Gente, eu vou agora abrir a pergunta pro público também, eu vou passar pra vocês perguntarem. Então quem tiver pergunta agora é hora de levantar a mão, que eu vou ir aí. Aqui. Então? Peraí. Já indo no meio, então. O time. O que é engraçado Tô indo aí. Nesses eventos, o povo é tímido, um só levanta a mão. Aí depois da primeira pergunta, todo mundo perde. Gente, vamos ao passa microfone. Na hora do meet and greet. Não, o pessoal já deu a eu quero ver. Aqui atrás, vem casa, olha pra trás. Opa, chegando. Boa! Não vi, foi mal. Tudo bem. Cara, quando você pegou o Aldebaran, né, já que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra muito grande aqui no Brasil, você ficou com algum receio do público mais saudosista? Ficar tipo, mas não é os dubladores antigos e tudo mais, coisa que aconteceu muito na internet, principalmente com os 5 Bronze Boys. Qual o seu nome? Eu sou o Zeferino. Como? Zeferino. Zeferino? Tá. Zeferino, obrigado pela pergunta. Pergunta interessante. Vamos lá.
há uma questão muito delicada na dublagem quando você vai assumir um personagem de um colega. É muito delicado, porque às vezes aquele personagem ele não é mais dublado por aquele colega de dublagem, ou porque o cliente ele pede a troca, ou porque o dublador ele acaba, é inevitável, pode ter algum problema, algum conflito com o estúdio, e aí ele abre mão do personagem, ou porque às vezes o dublador está doente. A voz muda, né? Do Cavaleiros é muito antigo, às vezes a voz muito antigo. É muito diferente da Exatamente. cara de 30 anos atrás. Então vocês imaginam a minha surpresa. Quando o estúdio entrou em contato comigo, ele comentou o seguinte: uma situação, o cliente quer que altere as vozes, né, por uma razão que não vem ao caso agora, e só que nós abrimos testes para novas vozes e também para o dublador atual. Eu falei, o dublador atual também vai fazer o teste? Sim, vai fazer. O estúdio me passou isso, fui fazer o teste. Fui fazer tranquilo. Fiz o teste, passei, só que quando veio a notícia de que eu tinha realmente ganho o teste, aí caiu a ficha. Eu falei, gente, Cavaleiros do Zodíaco, tem uma legião de fãs. A dublagem, muito do que a dublagem é hoje foi por causa da ascensão desse anime. As pessoas, icônica, né? É icônico. E eu já me preparei pro hate. Eu já, assim, por mais que eu me dedicasse ali, porque eu me dediquei muito para dublar o Aldebaran. Tinha emoção, tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não queria imitar o que o outro colega fez, né? O Ronaldo Artmica, assim. A dublagem dele foi sensacional, mas eu falei, eu vou trabalhar o que o Aldebaran porém na minha versão. E fiz o meu trabalho. Só que assim, eu sei, tem pessoas que não gostaram de absolutamente nada. Tem pessoas que gostaram de uma coisa ou outra. Tem pessoas que gostaram de tudo. Então isso é normal. E assim, eu fiquei surpreso com o carinho que eu recebi. Muita gente me mandou direct dizendo, olha, eu no começo fiquei reticente, achei que não ia dar certo, mas eu consegui sentir o carinho que você entregou para esse personagem. Então ficou muito bom. Está em boas mãos, o Aldebaran está em boas mãos. Então, assim, eu tive um feedback muito mais positivo do que negativo. Mas o hate, ele vai existir, não importa o que você faça, né? Mesmo que seja um personagem ali do zero, tipo, o Jin Sakai. Quando eu dublei ele do zero, eu prefiro o japonês, eu queria que fosse o fulano. Isso só no trailer. Aí depois que o jogo sai, aí as pessoas, não, peraí, eu dei uma oportunidade, eu ouvi o trabalho do cara, eu gostei, aí passa até a ser fã. Respondi a sua pergunta? Muito boa pergunta, por sinal, viu? Muito boa pergunta. Muito bom. Tô aqui no fundo agora. Cadê? Pra próxima. Cadê? Levanta a mãozinha. Quem é? Ali. Quem é? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber um pouquinho como é o raciocínio de uma linha de estudo, se é faculdade, é curso, o que você faz, e como está hoje o mercado para essa área. Por exemplo, você comentou que você conseguiu para fazer o WW com indicação. Se hoje em dia, se uma pessoa que está começando do zero, como que ela poderia entrar nesse mercado sem ter um network? Qual é o seu nome? Catarina. Catarina, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta é relacionada aos estudos, né? Assim, o dublador, para começar, ele tem que ser ator. Então ele tem que ter uma experiência cênica, preferencialmente de teatro. Mas é aquela história. Para você hoje se formar como ator e ter o DRT, que seria a licença para você trabalhar como ator, você ou faz uma faculdade de artes cênicas, ou você faz um curso de teatro que, juntamente ao SATED, ele forneça o DRT para que você possa trabalhar como ator. Tudo bem. Mas é claro, teatro, dublagem, cinema, tem aquela... faz parte da vida do ator, mas cada um desses trabalhos, na minha humilde opinião, ele tem a sua particularidade. No caso da dublagem, vamos lá. Não adianta você ter ali o que eu chamo ali de, digamos, um senso muito louco de criatividade. Eu sou um cara muito criativo, eu faço muitas vozes e tal. Só que na hora da leitura, você peca.
Então, aí na hora de ler, trava, gagueja, ou então lê muito, sabe? Então, dublagem, por exemplo, você tem que ter uma boa leitura. Você tem que ler em voz alta de forma que você se sinta confortável ao se ouvir. Você tem que ter uma boa dicção, porque muitas vezes na dublagem você pega falas enormes, que nós carinhosamente chamamos de bifes, e você tem que gravar aquilo dentro de um tempo. Então você tem que respeitar o que o ator ou a pessoa ali ela está dizendo. Então você tem que, muitas vezes, falar muito rápido. Então, e às vezes você começa a falar muito rápido, a pessoa não entende. Então você está vendendo aquilo para um público que precisa ouvir bem e entender bem. Então, além, logicamente, de uma noção cênica de interpretação, você tem que ter uma boa leitura, tem que cuidar bem tem que, se for o caso, fazer fonoaudiologia, falar bem, né, e outros detalhes, né? Senão vou ficar a tarde inteira falando aqui. Mas essa parte de estudos, eu foco especialmente nisso, para que eu sempre tenha uma voz saudável, para que eu consiga falar bem, tenha uma boa leitura, né, e consiga ter novas ideias para interpretar, respeitando aquilo que eu estou vendo ali na TV, na tela. Agora a segunda parte da sua pergunta, como está o mercado hoje? Essa é uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco. Antes da pandemia, era muito bacana você chegar nos estúdios e encontrar as pessoas, os colegas de dublagem, diretores, produção, técnicos, e assim, às vezes, rolava ali uma oportunidade de um diretor indicar você para um outro colega. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar com diretores depois de 5 anos de dublagem. O cara estava lá na sala de espera, falou, estou há 5 anos já aqui, não trabalho com ele, quero trabalhar com ele. Fui, me apresentei, o cara me deu uma oportunidade. Com o lance da pandemia, o que aconteceu? Principalmente no começo, só trabalhava quem tinha o home studio, quem tinha um estúdio em casa. Muitos dubladores antigos que eu falo assim, não exatamente velhos, mas dubladores que já estão no mercado há muito tempo, por uma questão pessoal, não sei, aí é de cada um, achavam que não, isso aí você vai passar rápido, não investiram em home studio. E aí nisso, dubladores que estavam começando tiveram uma oportunidade, porque como não era todo mundo que tinha home studio e as produções estavam chegando, foi a oportunidade para aquele dublador novato conseguir trabalhar. E isso foi durante o tempo. Agora hoje, né, isso aí não é só para dublagem não, gente. Na vida, qualquer trabalho, qualquer emprego, o bom relacionamento, network, ele é necessário. Você construir boas relações com pessoas que podem lhe proporcionar digamos assim, uma ajuda, né? Porque hoje eu estou sendo ajudado, né? Eu estou sendo indicado por um diretor, estou sendo indicado por um técnico, mas amanhã vai aparecer uma pessoa, tipo igual aquele cara ali que está conversando, o Galileu, ele vai aparecer uma pessoa que ele nem está prestando atenção, que vai querer ajuda. E aí é a hora de você retribuir aquilo que você recebeu, de coração. Então, e assim, oportunidades surgem, né? Às vezes surge a oportunidade de você encontrar, de você conhecer uma pessoa que conhece alguém que trabalha no estúdio de dublagem. Aí você tem um material pronto e existe uma ponte que leva aquele material pronto até aquela pessoa que pode te indicar, que pode te ajudar. Então, hoje ainda continua sendo, né, indicação. Não está tão fácil você visitar um estúdio hoje, porque o cliente agora em si, ele está muito rígido com regras de confidencialidade. Então, assim, tem cliente que não quer que outros, não quer que, por exemplo, a gente de fora vá até o estúdio, porque se vazar o trabalho e tal, então só vai estar aqui quem for dublado. Então as regras hoje está um pouco mais rígido, mas o processo de indicação ainda é o mais indicado, né? Sem querer fazer trocadilho aqui. Você comentou do home studio. Qual que é a sua preferência? Você fala, não, agora eu estou em casa, posso dublar de cueca, tá maravilha. Você fala, não, eu gosto de estar lá no estúdio. Qual que é a sua preferência pessoal? Olha, não é que eu quero ficar em cima do bolo não, tá? Mas depende. Se é uma sexta-feira
6 horas da tarde, aquele trânsito, chovendo, São Paulo, tá... Ah, mas o home studio é uma mãe, entendeu? Já está na sua casa, né? Então facilita bastante. Agora, às vezes, você pega um trabalho que ele é muito tenso, o personagem é muito denso, ele fala muito, ele tem muito jeito. Eu prefiro gravar presencial porque ali eu consigo eu só tenho que me preocupar com o meu trabalho, com o que eu estou fazendo. O home studio, quando você tem um home studio bem estruturado, mesmo assim, às vezes o vizinho vai lá dar uma marretada, quem mora em apartamento, como o meu caso, ele vai lá, vai pregar um quadro na parede, dar uma marretada na parede, você está gravando, de repente, pum, vibra, aí o técnico, ó, vibrou, aí vai ter que gravar de novo. Ou então você está lá, tudo aquele silêncio maravilhoso, de repente a internet cai. Então depende. Então assim, trabalhos muito complexos eu prefiro gravar presencialmente. Mas qual a outra vantagem do home studio? Que aqui nós moramos, né, numa megalópole, né, São Paulo, enfim, São Paulo, São Caetano, enfim, a gente sabe o tamanho que é esse negócio aqui. Para você se deslocar para os estúdios, às vezes você leva 40 minutos, 1 hora e meia, depende de onde você mora. E quando você está no remoto, no home studio, esse tempo ele é aproveitado em quê? Em novas escalas, novos trabalhos, dinheiro no bolso. Então assim, então tem as vantagens e tem as desvantagens. Eu acho que assim, para fechar, né, a resposta, o home studio ele é melhor nas horas em que o home studio é melhor. Parece que, entendeu? O home studio é melhor quando convém estar em casa. E o trabalho no estúdio, ele é melhor, na minha humilde opinião, quando você tem trabalhos mais densos, assim, que exigem mais de você. Faz todo sentido. Muito bom. Eu até antes de passar vou te perguntar uma coisa que sempre me gerou uma curiosidade. Sempre que vem um dublador, se fala muito dos dubladores, dos diretores, e parece que é uma grande praça de conversa. Eu queria saber como é esse cenário. Como é que é essa relação? É uma relação mesmo de mais conversa, tão direta assim? Porque sempre parece uma coisa de uma praça ali. A pessoa conversa e se conhece. Eu acho muito diferente. Eu queria saber mais como é. Olha, isso eu acho que é muito do mundo artístico, né? Porque como eu falei agora há pouco, nós somos atores também. E o ator, ele se entrega muito, né? Então, existe um clima muito gostoso nas salas de espera dos estúdios, quando você reencontra colegas que você gosta. Ah, e aí, tudo bem, bate papo. Tem gente, não é o meu caso, né? Mas tem gente que já era amigo antes, no teatro. Você encontra ali gente que está na dublagem há 30 anos e que fez dublagem há 10, e que fez teatro 10, 15 anos com um colega. Então eles se encontram, conversam, dão risadas. Mas quem, por exemplo, hoje eu faço muito mais dublagem, né? Eu praticamente não faço mais teatro. Você encontra às vezes um colega ali, né, um colega de dublagem, conversa com ele, né, troca uma ideia, aí você só vai ver esse cara 2 semanas depois, que tem que coincidir de vocês se encontrarem no mesmo estúdio, no mesmo horário, né? Desculpa usar você de exemplo de novo, eu não vi a Lene há 3 anos, entendeu? Então a gente se viu hoje, se abraçou, que saudade e tal, mas a gente trabalha remotamente. Então, assim, é muito gostoso. É lógico, vai dizer que é um mundo de faz de conta, que não tem as fichinhas, as fofocas e tal, eu estaria mentindo. Mas isso não é o caso. Você falou que no começo da entrevista, que você, durante a dublagem de games, você faz só pela audição, né? Sim. Qual é o maior desafio de fazer dublagem somente pelos sons? Tá, qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Olha, assim, é uma coisa muito particular. Mas quando eu estou dublando, ainda não é a resposta à sua pergunta, mas quando eu estou dublando, além de eu ver a boca, né, do personagem, eu também me baseio muito pelo áudio. Às vezes ele está falando tão rápido e é tanta coisa, e não dá para você olhar o tempo todo. Então eu me guio pelo que ele fala, pelo original. Então eu já tenho uma certa habilidade, uma certa técnica de acompanhar ali o inglês e tal. Para game, nesse ponto, nesse quesito, eu não tive tanta dificuldade, porque eu ouvia, né, o original e marcava as pausas ali na cabeça e depois gravava. E agora respondendo a sua pergunta, quando você vai gravar o game,
em muitos estúdios, você ouve primeiro e depois grava. Você não grava junto com o original. Por quê? O nível de exigência, às vezes, é tão alto em relação à qualidade do áudio, que qualquer sonzinho que vazar do fone, você já vai ter que gravar de novo. Então, hoje, principalmente nessas falas mais curtas, você ouve o original e já grava na sequência. Aí o técnico diz, deu, porque esse deu, no caso, é o que você gravou não passou da wave, da onda, daquela parte que está ali, vamos para o próximo arquivo, e assim por diante. Mas o que eu acho mais difícil no caso, quando você tem que gravar junto e você tem que fazer exatamente o que aquela onda sonora faz. Ou seja, imagina só alguém aqui falando em inglês e eu no caso, né, eu tenho que falar em português exatamente o que ele está falando, só baseado na voz dele, É mais ou menos isso. Tipo, se ele fecha a boca antes e eu falo uma palavra a mais, tipo, já passou, vai ter que gravar de novo. Então essa é a parte mais chata. É o sound sync, é a sincronia de som, a sincronia do áudio ali. Essa é a parte mais difícil. Mas isso aí é BO do dublador ou do tradutor fazer esse encaixe? Ou dos dois? Isso aí é BO, rapaz, eu acho que é um conjunto, sabe por quê? Não, e assim, que o cliente não me ouça, mas é BO do cliente também. Não, é sério, porque tem cliente que não quer que você mexa no texto, principalmente em game. Então, é complicado. O Ghost of Tsushima, ele não pôde ser alterado em uma vírgula. Todas as falas foram, tudo bem, traduzidas, revisadas, né? E assim, não se podia mudar nada. Os R's, os S's, os paras, tudo. Aí quando passava da wave, aí o que a gente fazia? A gente gravava aquilo que o cliente tinha pedido e gravava a opção que cabia naquele áudio para mandar para ele. Olha, o que você queria não deu. A gente gravou isso aqui, se aprova? Aí se o cliente aprovasse, beleza. Agora, se o cliente não aprovasse o que tinha sido feito, ele reescrevia aquela fala, mandava para você gravar de novo. Então, o BO é nosso, o BO é todo nosso. Vamos para uma última pergunta agora aqui do público. Vamos lá. A última pergunta chegou, vamos lá. Já passou tão rápido assim? Vocês querem se livrar de mim tão rápido? Oi, eu queria saber, tá tendo muita representatividade agora na dublagem de negros dublarem negros, trans dublarem trans, enfim. Eu queria saber a sua opinião disso. Você não acha que às vezes acaba limitando os dubladores? O que você acha? Olha, eu acredito que oportunidade todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Dependendo da produção, isso pode limitar sim, porque hoje, infelizmente, você não vê tanto dublador negro no mercado, né? Mas talvez, olha assim, uma coisa interessante, eu estou no mercado há 9 anos, e assim, eu tenho colegas de dublagem, lógico, negros, gays, enfim, a gente sempre se relacionou muito bem. Eu nunca vi, nesses 9 anos de dublagem, em todas as casas que eu fui, nenhuma cena, digamos, eu estou excluindo aquele cara, estou sendo preconceituoso com aquele ou com aquela, porque ele é isso ou porque ele é aquilo. Eu nunca presenciei isso. Eu sempre achei a dublagem muito inclusiva, sempre achei ali o meio nosso, o meio artístico nosso, as pessoas se abraçam muito, se querem muito, se respeitam muito. Agora, quando, às vezes é uma exigência do cliente, né? Quando ele vem, não, aqui nesse elenco só podemos ter negros dublando, ou nós só temos que ter trans dublando, você logicamente limita, né? Você limita ali a situação. Mas eu acredito que sejam casos específicos. Pelo que eu vi, normalmente trans está dublando trans, ou então negro está dublando negro. Então, são casos assim que, sinceramente, como são casos isolados, não vejo isso, por enquanto, prejudicar o mercado, né? Não vejo isso. Interessante a colocação, interessante. Respondi sua pergunta? Acho que a gente tem tempo para mais uma. Tem um tempinho para mais uma, mas alguém aqui, ó. Posso fazer? Vamos lá. Vez dele, vamos lá. Pergunta, né? Chegou. Gratidão. Bom prazer, sou Eduardo Emani, do canal Emani Studios. Prazer. Claro.
Eu vou entrar na questão que eu acho que seria interessante você comentar sobre o caso do Hi-Fi Rush, que foi um projeto que foi uma ponta fora da curva, né, em termos de desenvolvimento, localização. Como foi para você esse processo, né? Inclusive, eu vou ter que citar aqui o caso do Wallace Soares, que tinha entrevistado aqui no canal. Ele comentou um pouco sobre quando ele recebeu o trabalho e teve essa, digamos assim, esse away. É claro que naquela época não foi lançado, não teve um hype, mas conforme foi lançando, foi descoberto, o projeto ganhou uma explosão muito forte durante um certo tempo. O Hi-Fi Rush é aquele game exclusivo da Microsoft, não é? Exatamente. Que eu dublei o Macaron? Isso. Ah, tá. Você quer complementar a sua pergunta? Não, é exatamente isso. Tá. Olha, o Hi-Fi Rush realmente foi uma surpresa. Porque, assim, até essa semana eu estava conversando com o diretor de dublagem de game. Nós estávamos falando desse lançamento atual, acho que é Redfall. Não sei se desse game que saiu, Red alguma coisa, esqueci agora. Redfall. E que, digamos assim, ele tinha lido, esse diretor, ele tinha lido em portais que o game ele não tinha se saído muito bem, mas que a localização, a dublagem estava show de bola, que era uma das coisas que salvava no game. E ele comentou comigo do Hi-Fi Rush, falei, cara, foi uma grata surpresa, porque as pessoas não estavam botando muita fé nesse game, e é um game gostoso, é um game, né, viciante, etc. E todo mundo está elogiando a dublagem, né, assim, de uma forma absurda. E aí e por coincidência, antes disso, eu tinha assistido uma gameplay no canal do Combo Infinito, né? Aliás, eu sou amigo do Ariel, do Ale, são caras assim sensacionais. Eu estava assistindo, né, até quem estava jogando o Ariel, e chegou o ponto em que, até chegar, eu estava ansioso, olha só, para chegar o ponto em que o Macaron entrava em cena, que era o meu personagem. Só que nisso eu fui assistindo e falei, gente, esse negócio está muito bem feito, e o jogo é muito legal. Então, assim, eu lembro que quando eu dublei o Hi-Fi Rush, nesse caso, teve cenas ali em que eu realmente dublei. Ou seja, a cena ela já estava pronta e eu conheci o meu personagem, eu conheci o Macaron, eu sabia que ele era negro, grandão, mas ele era, né, enfim, ele era super inteligente, ele não era a favor da violência. Então foi uma experiência bacana porque foi mais fácil de entregar o personagem, né? Apesar de todo aquele tamanho, ele não era um cara agressivo, né? Ele é um cara mais bacana, mais acolhedor. Então me ajudou na entrega também, no que eu poderia entregar para aquele personagem. Então para mim foi uma experiência muito legal e eu fico mega satisfeito de saber que ele está sendo tão bem aceito no mercado. Temos uma novidade. Mais uma pergunta e eu lembro que alguém tinha levantado a mão ali. Aí, ó, tá vendo? Que é predestinado. Olha só, hein? Olha lá, hein? Olá, eu sou o André. Prazer, André. Prazer. Eu gostaria de saber, assim, se teve algum personagem que você viu ele, deu um roteiro, viu a voz, mas você falou assim, acho que o melhor é brasileirar ele, sabe? Como muitas produções fazem, como, por exemplo, Tá Dando a Onda. Muito bom exemplo, muito bom. Legal essa pergunta, legal. Olha, sim, isso aconteceu em partes. Por que em partes? Porque nem sempre a gente tem tempo na dublagem de saber o que você vai fazer, né? Acho que está tudo bem. Acho que está tudo bem. Porque muitas vezes você chega no estúdio, quem passa para você o que será feito é o diretor. Então, o diretor ele tem muito trabalho, porque ele assiste a obra, ele escala, ele faz uma adaptação de texto, se ele tem tempo. Então, quando você chega, ele fala, ó, Cassiano, é o seguinte, você foi escalado para fazer o personagem principal desse filme, e aí ele explica, né, ele dá toda a introdução para você. Só que às vezes, né, o seu personagem é só, digamos, um porteiro que vai dar bom dia pro protagonista. Aí às vezes ele só diz, ó, esse aqui é um filme de ação, assim, a cena agora aqui, o cara vai entrar, você vai dar bom dia pra ele. Então, a maioria das vezes é assim, porque é tudo muito corrido, muito dinâmico.
Mas quando eu dublei o Hack do Tower of God, não sei se o pessoal assistiu aqui o anime Tower of God, o Hack assim, foi engraçado porque quando ele é apresentado, ele é um lagarto enorme, forte, violento, ele falava de uma forma bem soturna, só que logo no final do primeiro episódio, ele já entrou na parte cômica, ou seja, ele era o alívio cômico de todo o anime. E o Guilherme, que me dirigiu, ele falou, ó, o personagem ele é assim, você começa com ele mais sério, mais bruto, e depois a gente vai brincar com ele. Então, à medida que nós fomos gravando, a gente foi abrasileirando, a gente foi brincando com algumas coisas, fizemos algumas referências. Eu não sei se foi nesse caso, mas a gente teve até referência a Silvio Santos lá, eu acho que foi nesse caso. Então assim, oportunidades que apareceram. Então foi nesse caso, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente costuma falar aqui. Vou dar um exemplo. Quando ele tem, o Hack no caso, ele tem a oportunidade de comer muito chocolate, que ele gosta. Então assim, no texto original estava lá, agora eu vou me esbaldar. A frase era mais ou menos essa. Eu falei, vamos usar uma outra expressão. Aí a gente colocou, agora eu vou lavar a égua. Então a gente trocou, então a gente fez essas brincadeiras e deu certo. Muito bom, gente, mais uma pergunta. Eu vou deixar pro público, porque sei que geralmente é o pessoal que quer. Alguém tem mais uma pergunta pra gente levantar? Ó, ali, vamos lá. Falei, aos poucos vai surgindo. Eu gosto de setor. Aos poucos vai surgindo. Setor aqui é promissora. Oi. Opa. Eu não estou te ouvindo. Não? Agora sim. Agora sim. Seu nome? Eu sou o Gabriel. Prazer. Você poderia dar uma palhinha de alguns personagens que você mais gostou de dublar? Sim. Sim, posso sim. Bom, eu vou começar com o Hack, que eu falei agora há pouco. Tudo bem? O Hack, ele chamava os outros personagens... Bom, ele se referia aos outros personagens como tartaruga. Então ele falava... Ei, tartaruga, eu não te vi aí, você é tão pequenininho. Quase te esmaguei como uma barra de chocolate. Outro personagem marcante, logicamente, foi o Aldebaran de Touro, né? Eu estou tentando lembrar o que ele dizia. Verdade. Posso? Claro, por favor. Como que ele falava? Estou tentando lembrar aqui. Ele fala alguma coisa antes do programa cheio. Tá. Você vai morrer, ceia! Grande chifre! Pai, vibrei aqui. Exatamente. Eu entendi. Um outro personagem, vou fazer mais um aqui. E esse aqui eu acredito que a maioria aqui conheça. Não sei se eu já falei essa frase, mas vamos lá. O sangue derramado clama por mim. As correntes se quebraram. A criatura está livre. Matar, eu me lembro. Então, infelizmente, ficaremos com a conversa por aqui. Tudo bem. Então, antes de você tirar uma fotinho com todo o pessoal aqui, quem quiser te achar online, acha como? Marcar aquela fotinha. Marcar aquela fotinha. Gente, eu por enquanto só tenho o Instagram. Eu tenho o TikTok também, mas está mais parado do que carro velho na garagem. Meu Instagram é cassiano.avila. Cassiano com C e 2 S, Ávila com um L só. Cassiano.avila. Me sigam lá. A partir de, se vocês me seguirem, eu prometo que eu vou postar muito trabalho meu lá. Certo, lembrando a todos que saindo daqui, o Cassiano vai fazer o meet and greet com o pessoal. Eu só não sei a sala que vai ser ainda, mas... A gente já avisa já a sala que vai ser o meet and greet.
Assim, eu tenho meu perfil no Facebook, Cassiano Ávila, né, também, mas como ele está inativo, então a inativo assim, eu não posto mais nada lá, mas podem me seguir se quiserem. É isso aí. Você viu agora, né? Eu queria agradecer muito a presença do Cassiano. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi uma aula aqui pro pessoal, hein, pra Com gente certeza. também. A gente fala com bastante dublador, você falou coisa que a gente nunca tinha ouvido, né? Muito legal. Trouxe Olha muita só. novidade pra essa conversa. Que bacana, obrigado. Calma! Arrasou. Fico muito ansioso pelos seus próximos trabalhos, pra poder falar você de novo aqui. Se chamar, eu volto.